No Brasil, a prova do Enem, alguns concursos e vestibulares são muito difíceis, mas nada comparado a esses exames que aqui vão ser abordados. No vídeo de hoje são apresentados os 7 exames e provas mais difíceis do mundo. A 7ª prova considerada mais difícil é o teste de oficial de serviço estrangeiro. A prova de oficial de serviço estrangeiro é necessária para quem quer trabalhar como diplomata americano. O FSOT é um teste de múltipla escolha muito difícil, que mede conhecimentos gerais em diversas áreas, como história, economia, administração, governo, ciência, política externa e atualidades. Também são cobradas redações e avaliação na língua inglesa, e por fim uma avaliação oral. Cada sessão do teste é cronometrada separadamente e deve ser concluída dentro do limite de tempo designado. É onde muitos candidatos também reprovam. O exame leva 3 horas, com questões de múltipla escolha, exigindo que você vá bem em todas as disciplinas, além das redações. Cerca de apenas 20% das pessoas que fazem o exame passam. O exame de Irmandade do Colégio Al-Sus da Universidade de Oxford, na Inglaterra, está entre os 6 exames mais difíceis do mundo, devido à natureza tediosa da prova. Anualmente, o Al-Sus da Universidade de Oxford realiza um exame para selecionar 2 bolsistas entre os 150 ou mais candidatos, para estudar na universidade gratuitamente por 7 anos. Todos os anos, estudantes de pós-graduação são elegíveis para candidatar-se às bolsas. O exame consiste em 4 redações, com um tempo previsto de 3 horas para cada redação. Após essa etapa, os finalistas são convidados para um exame oral. As perguntas são sempre abstratas, confusas e difíceis de responder, e não há respostas certas ou erradas. Ela procura identificar alunos com habilidades excepcionais de debate e análise. Os aprovados têm direito a bolsas de estudos, alimentação, acomodação na faculdade e vários outros benefícios. O exame de registro de graduação é um teste padronizado, que é um requisito de admissão para muitas escolas de pós-graduação nos Estados Unidos e no Canadá. No entanto, o GRE está classificado entre os 5 exames mais difíceis do mundo. O exame avalia o pensamento crítico, raciocínio verbal, raciocínio quantitativo, habilidades de escrita analítica, além de outras disciplinas como química, matemática, física e psicologia. Ele se torna desafiador pelo nível de dificuldade do exame e pela competição acirrada entre 700 mil candidatos anualmente. O tempo também é um fator que faz dessa prova uma das mais difíceis. O candidato precisa fazer 2 redações, com apenas 30 minutos para cada redação. Na parte matemática e verbal, o candidato não tem muito tempo para pensar, pois tem aproximadamente 1 minuto e meio para responder cada pergunta. O 4º exame mais difícil do mundo é o exame de admissão conjunta dos Institutos Indianos de Tecnologia. Ele é a porta de entrada para algumas das faculdades mais prestigiadas do país e para 16 institutos renomados de tecnologia em toda a Índia. Esse exame é realizado para admissão nos programas de bacharelado em engenharia e bacharelado em tecnologia. Ele é considerado o 4º exame mais difícil do mundo pelo baixo nível percentual de aprovação. Cerca de 1,5 milhão de estudantes se inscrevem para esse exame todos os anos, enquanto apenas 2% passam, tendo em vista que as questões de exatas são extremamente difíceis e imprevisíveis. O exame é dividido em 2 cadernos de questões, de 3 horas cada. Esse exame mede as habilidades de física, química, matemática, raciocínio abrangente e habilidades analíticas. A 3ª prova mais difícil do mundo também é da Índia. O exame de serviços civis é um concurso público indiano muito difícil, que busca escolher os indivíduos mais habilidosos para os cargos públicos, que são muito cobiçados no país. Esse é o 3º exame mais difícil do mundo e o mais difícil na Índia.
Essa prova é realizada anualmente pela Comissão de Serviço Público da União da Índia, em 3 etapas exaustivas, que é a preliminar, a principal e a entrevista, para selecionar oficiais para o Serviço Administrativo Indiano, Serviço Exterior Indiano e Serviço de Polícia da Índia. O preliminar consiste em 2 provas objetivas, a primeira sobre estudos gerais e a segunda o teste de aptidão. O exame principal, que é extremamente difícil, consiste em 9 provas escritas, e logo depois vem um teste de personalidade, que é a entrevista. Todo o processo dura 1 ano, e o candidato de sucesso fica com um total de 32 horas de exame. Em média, 500 mil alunos se inscrevem anualmente, e apenas 1.000 ingressam no serviço indiano. O segundo exame mais difícil do mundo é o exame para a Universidade da Coreia. O CSAT também é conhecido como Sunang na Coreia do Sul. Esse é um dos testes padronizados mais exaustivos existentes. Esse exame é como se fosse a prova do Enem aqui no Brasil, porém muito mais difícil. Como o país coreano tem o maior número de diplomados de nível superior, a pressão das expectativas nem se compara ao Brasil. A seriedade do exame é tamanha que os alunos começam a se preparar para ele ainda quando criança. O exame gera comoção nacional. No dia do teste, o serviço de ônibus e metrô é aumentado, e os aviões ficam sem poder decolar ou pousar durante a sessão de inglês da prova, para que seu ruído não perturbe os alunos. Em alguns casos, os alunos atrasados para o teste podem ser escoltados até o local do teste por policiais. A prova tem a duração de 10 horas, e o Sunang foi uma das principais inspirações para a criação do Enem no Brasil. A Coreia do Sul tem a maior taxa de suicídio entre os países do mundo, e uma porcentagem considerável da maioria dos casos de suicídio de jovens deve-se ao desespero e à depressão, resultantes da decepção nessa prova. O Exame Nacional de Admissão ao Ensino Superior, mais conhecido como Gaokao, é o mais temido e talvez um dos marcos mais importantes na vida de um adolescente chinês. Esse exame é classificado como o teste mais difícil do mundo, e quem passa nesse exame é considerado um gênio, por causa da natureza problemática do exame. Embora o Gaokao seja destinado a alunos do 3º ano do ensino médio, com idade média de 18 anos, os preparativos começam consideravelmente mais cedo, já que os alunos são obrigados a dedicar 12 anos de sua infância à preparação para esse teste altamente difícil, e o candidato só pode realizar a prova uma vez na vida. Esse exame é tão difícil que causa sofrimento psicológico significativo para crianças, pais e professores. Observou-se que suicídio e colapsos mentais aumentaram na era Gaokao. Devido à dificuldade desse exame, faculdades europeias e americanas começaram a aceitar o ingresso através das notas Gaokao. A prova conta com questões de chinês, uma língua estrangeira e matemática. Esse exame dura 10 horas, e anualmente 12 milhões de candidatos chineses concorrem às vagas.